Bom, vamos iniciar o nosso mergulho de hoje construindo uma imagem mental que é provavelmente uma das mais familiares para quem conhece os textos bíblicos históricos. Uhum. A cena clássica do templo, imagino. Exatamente. A cena clássica costuma ser pintada assim, com Jesus Cristo, imponente, saindo pela grande porta de um templo suntuoso em Jerusalém. Isso logo após realizar ensinamentos complexos ou debater com os líderes da época. É a imagem que temos em filmes, quadros, em todo lugar. Pois é. E o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, parece descrever exatamente esse momento. O texto diz que quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram para mostrar a estrutura do prédio. É uma daquelas passagens que cimenta a nossa imaginação visual, né? Sem dúvida. A mente das pessoas preenche as lacunas quase no automático. Mas e se essa imagem estiver fundamentalmente equivocada? Digo, e se de forma literal e histórica, a figura central do cristianismo nunca tiver colocado sequer um dos pés dentro do edifício do templo propriamente dito? Olha, essa é uma quebra de expectativa monumental. Gigantesca. Sim, porque vai de encontro a séculos de representações artísticas. A gente sempre visualiza esse líder religioso com acesso livre ao local mais sagrado da própria fé. Com certeza, minha cara. E é por isso que o material da nossa análise aprofundada de hoje é tão instigante. Nós temos em mãos um documento chamado Jesus Nunca Entrou no Templo.docs, escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Um título bem direto. Muito. E a missão desta nossa investigação é entender a arquitetura daquela época e mergulhar nas regras incrivelmente rígidas do Segundo Templo, o Templo de Herodes, e descobrir o que essa barreira física imposta a Jesus ensina sobre história e sobre interpretação de textos. É um exercício fundamental para não cair em armadilhas de leitura. Exato. Mas antes de irmos para as plantas baixas, vale lembrar a resposta de Jesus naquela passagem de Mateus. Ele diz que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ok, vamos desempacotar tudo isso. Como podemos entender, à luz da história, a premissa do autor de que saindo do templo é apenas uma força de expressão? Bom, para chegar na raiz dessa questão, a gente precisa olhar para a crítica que o autor do texto levanta logo de cara. O documento argumenta que, saindo do templo, descreve a saída de uma área externa. Dos pátios, no caso. Isso, do enorme complexo de pátios ao redor, e não do edifício sagrado fechado. E o autor vai além dessa geografia. Segundo a visão apresentada no texto, existe um interesse institucional de muitos líderes modernos em não esclarecer esse detalhe. Uma omissão proposital, segundo ele. Exatamente. O argumento é que manter o foco nos edifícios de pedra obriga os membros a frequentarem templos atuais. O autor até usa um termo bem incisivo para descrever isso, chamando a prática de templolatria. Templolatria. Uma junção clara de templo com idolatria. É uma afirmação bem forte. O documento adota uma postura muito firme nesse ponto. O autor ressalta que congregar não é errado, de forma alguma, mas argumenta que o foco deveria ser o ensino dos princípios, sem criar uma mística ao redor das construções. E alerta para o perigo de ir além do que está escrito, citando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, é um alerta contra o que o texto considera uma soberba institucional. E para sustentar essa crítica, o documento destrincha um motivo arquitetônico ilegal que tornava fisicamente impossível para Jesus entrar no edifício central. E para quem nos acompanha agora, acho que a forma mais didática de visualizar isso é construir um mapa mental, uma verdadeira planta baixa. O texto mostra que não era um salão moderno com uma porta dupla de vidro. Longe disso. Era um complexo massivo, com filtros de exclusão. Como a gente pode visualizar essa geografia? O que é fascinante aqui é que a própria arquitetura funcionava como uma teologia esculpida em pedra. Não era só um espaço para aglomerar pessoas, era um labirinto desenhado para mostrar visualmente quem podia se aproximar do divino. Como um evento em um estádio moderno. Ou o acesso à previdência de uma megacorporação. Cada porta exige um crachá de segurança de nível mais alto. O complexo era formado por zonas concêntricas. A primeira área, a mais externa e colossal, era o Pátio dos Gentios. Certo.
E considerando que gentil nos textos antigos se refere a qualquer pessoa de origem não judaica, imagino que esse pátio fosse uma mistura caótica. Quem circulava por ali? Todo mundo. Era o limite máximo para a vasta maioria da humanidade. Romanos com túnicas, gregos, viajantes, comerciantes. O simbolismo dessa área, segundo o texto base, representava um mundo exterior, distante da presença de Deus. E devia ser um lugar muito barulhento. Extremamente. Poeira, debates acalorados, comércio de animais, câmbio de moedas. Não tinha aquele silêncio reverente. Mas se alguém quisesse dar um passo adiante, encontrava muros imensos com avisos em pedra, ameaçando de morte quem ultrapassasse sem autorização. Nossa, uma placa de proibida entrada com consequências letais. Então, se esse primeiro funil era aberto a todos, qual era o próximo passo? Quem tinha o crachá para o nível seguinte? Ultrapassando essa fronteira vigiada, chegava-se ao Pátio das Mulheres. O nome não significa que só mulheres entravam, mas que era o ponto máximo permitido às mulheres da comunidade judaica. Ah, entendi. A partir dali, o acesso era exclusivamente restrito a judeus. O simbolismo mudava drasticamente, passando a representar o povo de Israel. Tinha mais silêncio, mais foco na adoração, mas ainda era uma zona de preparação. As mulheres judias, por mais devotas que fossem, paravam ali. E para quem quisesse continuar essa jornada rumo ao centro, imagino que o funil ficasse bem mais apertado. Muito mais. Transpondo mais portões pesados, vinha o Pátio dos Israelitas, ou o Pátio dos Homens. Como o nome entrega, era uma área estritamente reservada aos homens judeus em estado de pureza ritual. Peraí. É exatamente neste ponto da nossa planta baixa mental que precisamos parar e processar a informação. Porque essa é a grande virada do documento. Para as pessoas que estão montando esse mapa mental com a gente, a linha de chegada de Jesus terminava rigorosamente aqui. Ele não podia dar um passo além do pátio dos israelitas. É um choque de realidade gigantesco, meu caro. A narrativa tradicional raramente enfatiza que o fundador da fé esbarrava em portas fechadas no coração da própria religião. Ele ficava ali, no pátio, espremido junto com os outros homens comuns, observando à distância. Completamente barrado. A catraca simplesmente não liberava. Mas antes de falar do motivo dessa proibição, o que existia depois do muro onde Jesus precisava parar? Logo adiante, um pouco mais elevado, começava o Pátio dos Sacerdotes. A restrição aqui atingia níveis de exclusividade quase governamental. Era restrito aos líderes religiosos oficiais em serviço. Onde ficava o altar, certo? Isso, o grande altar de bronze. Era lá que o cheiro de incenso se misturava com o dos sacrifícios. Segundo o autor, essa área representava a mediação. Aqueles homens eram pontes obrigatórias entre a divindade e o povo comum que ficava observando de fora. E dentro desse pátio restrito é que, finalmente, se erguia o edifício principal. Aquela construção alta, coberta de ouro. Exato. O edifício central abrigava, primeiro, o Santo Lugar. Essa era a parte coberta, acessível apenas por sacerdotes escalados por sorteio. O documento detalha que continha móveis sagrados, como a menorá, que é o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Um ambiente longe dos olhos de qualquer pessoa comum. Iluminado apenas pelas chamas do candelabro. E no coração absoluto dessa estrutura, protegido por um véu espesso, ficava o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. O lugar mais misterioso da terra para aquela cultura. Sim. O texto faz uma distinção importante aqui. No primeiro templo de Salomão, a Arca da Aliança ficava ali. Mas no segundo templo de Herodes, que é a época que estamos focando, a arca já havia sido perdida, então fisicamente era uma sala escura e vazia. Mas mantinha um simbolismo. 100% representava a presença direta de Deus. Nenhum sacerdote comum podia olhar para dentro. Apenas o sumo sacerdote entrava uma única vez ao ano, no Yom Kippur, para interceder pelos pecados da nação. Então, recapitulando esse peso sensorial todo. Temos o pátio dos gentios no caos, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, e aí a barreira intransponível para a maioria
separando o povo dos sacerdotes mediadores e os sacerdotes de Deus. O verdadeiro mecanismo de exclusão concêntrica. O que nos traz de volta a grande pergunta: por que alguém como Jesus teve que parar no pátio dos homens? Qual era o impeditivo de ferro que o proibia de entrar no pátio dos sacerdotes? A resposta está nas antigas leis de linhagem. O texto do irmão Marcelo Oliveira explica a divisão das 12 tribos de Israel. A responsabilidade pelos ritos e sacrifícios pertencia exclusivamente à tribo de Levi. Ou seja, a genética ditava o destino religioso da pessoa. Exatamente. A lei era dura e sem exceções. Se a pessoa não fosse da tribo de Levi, era proibida de exercer qualquer função de mediação sagrada ou de pisar naquelas áreas. E a genealogia de Jesus, apontada nos textos, mostra que ele descendia da tribo de Judá. A tribo dos reis, não dos sacerdotes. Isso. Consequentemente, a lei o proibia terminantemente de ser um sacerdote daquele ministério terreno. Legalmente e fisicamente, ele era impedido de passar daquele pátio. É aqui que a coisa fica realmente interessante, minha cara. Pensemos na profunda ironia que o texto nos convida a observar. O homem adorado como a encarnação do divino não tinha a credencial de acesso ao lugar construído para adorar a esse mesmo divino. Fica até poético quando olhamos por esse ângulo. Sim, ele foi mantido do lado de fora, barrado pelas regras do sistema religioso que os líderes da época defendiam. É uma subversão social fascinante. E o mais irônico de toda essa arquitetura é o que nos leva à verdadeira mudança de paradigma teológico que o autor do texto ilumina. Se conectarmos isso com o panorama geral da narrativa, percebemos que o projeto focava em separação e mediação. As barreiras ensinavam que a humanidade precisava se separar do pecado. Constantemente. E os sacerdotes levitas funcionavam como o pedágio obrigatório, as pontes exclusivas. Mas se esse sistema era tão enraizado no sangue e na linhagem, como o texto conecta essa barreira física com a transformação espiritual dos relatos? O documento aponta que todo esse sistema monumental servia como uma grande maquete temporária, preparava o terreno para uma profecia. O texto cita a carta aos Hebreus, capítulo 4, que descreve Jesus não como um sacerdote da tribo de Levi, mas como sumo sacerdote definitivo de uma nova ordem. Um líder que não precisava de um edifício terreno de acesso restrito? Exato. O sacrifício dele teria rasgado aquele véu de separação, inaugurando um acesso direto. O autor também cita o Evangelho de João, reforçando que a presença do sagrado já não habitava no silêncio exclusivo, mas havia caminhado pela poeira nos pátios abertos. Uma inversão completa de valores. O sagrado sai da caixa forte e vai para a praça pública. O que ressignifica completamente aquele alerta dramático de Mateus que mencionamos no começo. A profecia sobre a destruição. Isso, quando Jesus decreta que não ficará aqui pedra sobre pedra, deixa de ser apenas uma previsão militar trágica sobre Jerusalém. Torna-se o anúncio do colapso de toda uma era de exclusão. O documento deixa isso brutalmente claro. A destruição do complexo pelo Império Romano, no ano 70, carregou um simbolismo teológico gigantesco. Na visão apresentada pelo autor, significou o encerramento absoluto do sistema sacrificial e mediador. Quando os muros desmoronaram, ruiu a ideia de que o contato com o divino dependia de zonas excludentes. A destruição das pedras inaugurou a era do acesso sem barreiras. E isso nos leva direto para a advertência contemporânea que o documento traz ao final. A questão sobre as traduções e as lideranças, não é? Exatamente. O autor levanta um sinal vermelho. Ele argumenta que manter viva a ilusão poética de que Jesus andava livremente por dentro dos lugares sagrados serve a um propósito conveniente hoje em dia. Sustentar a ideia de que os edifícios religiosos modernos herdam essa exclusividade. Sim, esse monopólio do sagrado é uma observação cirúrgica. Quando o contexto geográfico é ignorado, esquecemos o peso daquelas portas fechadas e corremos o risco de criar doutrinas baseadas em ilusões de ótica. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas da nossa análise aprofundada de hoje,
O colossal Templo de Jerusalém passava muito longe de ser um grande auditório onde todos davam as mãos. Definitivamente não era. Era um mecanismo eficiente de exclusão para manter a vasta maioria das pessoas do lado de fora das áreas de poder. Compreender que a própria liderança do movimento primitivo foi barrada nesses pátios intermediários muda completamente a nossa lente de leitura. Muda totalmente. Passamos a enxergar esses relatos não como um diário pacato, mas como o registro da subversão de um sistema que separava as pessoas por biologia e berço. A relevância dessa investigação para qualquer pessoa que busque entender a história ou a sociologia é incomensurável. É vital questionar aquelas imagens mentais de livro infantil que herdamos. A imagem serena do passeio pelo templo esconde uma tensão social enorme. E exige esforço ler as fontes, respeitando as limitações geográficas da época. Sem essa âncora histórica, é muito fácil cair na armadilha de consumir narrativas mastigadas que servem mais para justificar dinâmicas de poder do presente. Exige tirar as camadas de verniz das traduções, com certeza, e a vontade de olhar além da superfície dos tijolos. Sem dúvida alguma. E para amarrar tudo que discutimos, isso levanta uma questão importante, algo para deixarmos ecoando na mente de quem acompanhou essa jornada pelos labirintos de Herodes. Vamos lá. Se o templo físico antigo, com toda a sua glória arquitetônica e seus muros imensos que dividiam a humanidade por origem e gênero, foi substituído por uma ideia de acesso universal? Quantas instituições modernas, sejam religiosas, corporativas ou acadêmicas, ainda constroem hoje os seus próprios pátios invisíveis para decidir quem tem o crachá certo e quem deve ficar do lado de fora daquilo que consideramos sagrado ou influente? Que reflexão formidável, minha cara. E extremamente necessária para levarmos adiante no cotidiano. Bom, eu agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo para investigar com a gente essas arquiteturas que moldaram a história. Continuem questionando as imagens prontas e investigando as entrelinhas de tudo que leem. Até o nosso próximo mergulho.